Olá, amigos! Seja bem-vindo ao nosso canal Ed Desenvolvimento. Estou aqui no terceiro vídeo da série O Ciclo do Fracasso. E nesse vídeo vamos estar abordando o tema Análise sem Ação. O terceiro passo da série O Ciclo do Fracasso, o tema é Análise sem Ação. Muitas pessoas têm feito uma análise de todo o seu projeto, mas faltou a ação. E isso leva muitas pessoas a fracassarem nos seus sonhos e nos seus objetivos. O primeiro passo, o primeiro ponto de uma pessoa que tem análise, mas não tem ação, é ficar pensando em fazer. Ficar pensando em fazer leva muitas pessoas a fracassarem em seus sonhos, em seus objetivos. Há um contexto bíblico ou uma história bíblica interessante que eu quero aqui compartilhar com vocês na questão desse ponto do ficar pensando em fazer e gera a pessoa a fracassar. Porque uma pessoa que analisa tudo, vê tudo, mas não tem ação, gera também fracasso na vida. Ficar pensando em fazer e não fazer gera fracasso. No livro de Mateus, no capítulo 7 e do verso 26, esse contexto bíblico, esse preceito bíblico diz assim: Jesus ensinando os seus discípulos e uma multidão, ele diz no verso 26: E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Você tem ouvido, tem planejado, tem buscado estratégia, tem se motivado, mas faltou a ação. Falta a ação. Você analisou tudo isso, mas faltou o colocar em prática. Jesus fala que o homem sensato é aquele que ouve e edifica a sua casa sobre a areia. O texto está dizendo isso, de Mateus 7, 26. E você ouve e constrói sua casa na areia. Não edificou na rocha a sua casa, mas na areia. Porque faltou ação. Então, querido, não seja esse homem insensato que só faz ouvir, analisar, mas não coloca em ação aquilo que ele tem aprendido. Analisar e não colocar em ação gera um ciclo, o passo a passo para o fracasso. Está fazendo sentido para você aí? Aí Jesus, a Bíblia nos diz, ou nos ensina, dizendo melhor, sobre esses dois homens, o insensato e o homem prudente. E a gente, muitas vezes, muito tem fracassado por ser o homem insensato, que ouve, sabe como fazer, só busca analisar as coisas e aí não tem ação. Por isso tem fracassado nos seus objetivos de vida. O segundo ponto do terceiro vídeo aqui, que é análise sem ação, é não entrar em ação. Por não entrar em ação, muitas pessoas têm fracassado. É preciso entrar em ação, é preciso ir à luta, é preciso fazer na prática, como o homem prudente, que ouve e vai edificar a sua casa, dizendo melhor, na rocha. Ele vai para a prática, para a ação, dia a dia, no esforço e tem sucesso. Por isso, umas pessoas têm sucesso e outras não. Porque uma faz com ação, vai lá fazer, e outra só analisa, fica pensando, observando e vendo as coisas passar e não tem sucesso. Por não ter ação, muito fracassam. Outro texto bíblico que aqui eu quero abordar é sobre Davi e Golias. Como Davi e Golias, esse texto bíblico nos ensina no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17.
E do verso 23 a 32, do verso 24 a 32, que diz assim: porém, todos os homens em Israel, vendo aqueles homens, fugiram de diante dele. Vendo aquele homem, fugiu de diante dele e temeram grandemente. Eu quero repetir esse versículo para você entender melhor. Porém, verso 24 do primeiro livro de Samuel, do capítulo 17, o verso 24 diz: porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, Golias, fugiram de diante dele e temeram grandemente. Por não entrar em ação, ou seja, o medo fez um exército inteiro fugir diante de um homem só. A história diz que Golias era um grande homem, um gigante, e afrontava Israel constantemente. Por isso, o exército de Saul, mais de 10.000 homens, com medo, temendo, esse homem chamado Golias fugia da presença desse homem. Ou seja, por não ter ação, por não ter coragem e para enfrentar, eles fracassaram. Passaram 40 dias em fracasso. Às vezes você tem vivido muito tempo fracassando porque tem medo de colocar em ação. Tem medo de entrar em ação. Está tudo na tua mão. Dentro de você, de nós, já tem todo o recurso necessário para nós fazermos o que nós quiser e deseja. Mas na hora da ação, de entrar em ação, cria em nós um medo. Cria em nós o medo de entrar em ação, assim como esses homens, como o exército de Saul. Ao ver Golias, um gigante, afrontando, ficaram com medo e fugiram. O texto diz que eles fugiram de diante dele, grandemente. Por não colocar em ação, nós fugimos dos nossos sonhos, fugimos dos nossos objetivos, fugimos da nossa conquista. Por isso, muitos têm fracassado. O que me chama a atenção no verso 32, que Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Davi foi vencedor. Davi conquistou os seus sonhos e seus objetivos, porque Davi ele entrou em ação. Davi venceu o medo, porque o medo existe na vida de todo ser humano. Isso é uma emoção básica que há dentro de nós, o medo. Todo ser humano ele nasce com medo. Tem esse lado emocional nosso que é o medo. Porém, quando eu venço o medo, eu conquisto o meu objetivo. Já dizia o Walt Disney: vença o medo e conquiste os seus sonhos. Vença o medo e conquiste os seus sonhos. E Davi tinha isso. Davi, quando ele ouviu o gigante afrontar Israel e o exército de Saul fugindo com medo, não entraram em ação, Davi fala para Saul, no verso 32, dizendo: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e vai a peleja contra esse filisteu. E Davi, o texto vai dizer que Davi enfrenta Golias e vence Golias, derrota o gigante e Davi tem grandes resultados por vencer. O que eu quero dizer para você aqui, que não vou prolongar o texto, que é muito longo, mas para você entender, Davi ele entrou em ação. Davi, ele entrou em ação, venceu o gigante. Quando um exército não pôde fazer isso com medo. O medo tem de deixar você parado, paralisado. O medo não deixa você entrar em ação. Os projetos,
já está em tua mão, os passo a passo já está em tua mão, mas a falta de entrar em ação faz você, ou cria em você o ciclo do fracasso. Davi venceu, conquistou o objetivo e foi grande em Israel. Vença o medo, entre em ação e conquista grandes objetivos na tua vida. Eu desejo para você paz e graça e prosperidade na sua vida. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.